Olá! Revoltas e rebeliões, constantes conflitos em presídios brasileiros. É nesse cenário que a Academia de hoje discute a reivindicação de direitos dos presos no Brasil e como essa situação reflete na sociedade. A questão prisional é o tema da dissertação de Eduardo Xavier Lemos. Direito achado na rua. Pluralismo jurídico, teoria crítica dos direitos humanos e a luta por direitos no Presídio Regional de Pelotas. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito, Estado e Constituição. Orientador, professor doutor José Geraldo de Souza Júnior. E para participar do debate que acontece no segundo bloco estão aqui Lívia Jimenez Dias da Fonseca, doutora em Direito, e Luiz Otávio Teles Assunção, doutor em Sociologia. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. A população prisional brasileira ultrapassou 600 mil presos. De 2002 a 2013, segundo o IBGE, a população brasileira cresceu 15%, enquanto a população carcerária mais do que dobrou. O aumento foi de 140% no mesmo período. Temos quase 2 presos por vaga. De 2000 a 2014, o número de vagas triplicou e, mesmo assim, o déficit do período mais do que dobrou. A violência nesses locais é outro dado que chama a atenção. O número de mortes nas unidades prisionais brasileiras assusta. Apenas no primeiro semestre de 2014 foram registradas 565 mortes, sendo que aproximadamente metade delas foi classificada pelos agentes públicos como violentas intencionais. Professor Eduardo, seja bem-vindo à Academia. Muito obrigado. Professor, a sua pesquisa fala sobre direitos no presídio e tem uma frase que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte: o Estado não é só de direito e o direito não é só do Estado. Qual é o significado dessa frase na prática? Nós concebemos uma visão pluralista do direito. Ou seja, existe uma outra visão que se chama monista, onde o direito só surge a partir do Estado. A partir do filtro estatal e da conversão de acontecimentos sociais em leis. A concepção pluralista, ela parte do pressuposto de que essa é só uma etapa de surgimento do direito. Na verdade, o direito se encontra nas ruas, se encontra nas camadas populares, se encontra na população que convive na sociedade. Um dos pontos importantes quando a gente fala sobre o sistema prisional é que muitos já deveriam estar em liberdade. Isso é algo que complica muito? Um dos problemas da questão prisional é a superlotação. E a superlotação também se relaciona com as questões de pessoas que já cumpriram sua pena, têm possibilidade de progressão de regime e nem sempre foram atendidas nesse sentido. Os mutirões carcerários do CNJ, eles são muito importantes para conseguir se atingir que pessoas que têm o seu direito de estar em liberdade sejam atendidas quanto a sua garantia, né? Ok, vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque agora a gente vai mostrar alguns dos livros que você usou durante a pesquisa. Vamos ver. O Direito dos Oprimidos, autor Boaventura de Souza Santos, editora Cortes. El Vuelo de Anteo, autor Joaquim Herrera Flores, editora Desclé. Direito como Liberdade, autor José Geraldo de Souza Júnior, editora Fabris. Professora, a sua pesquisa é baseada em um estudo de caso, não é? Então agora a gente abre espaço para que você explique um pouquinho mais. No que tange a ideia da pesquisa, é uma pesquisa prisional, no sentido de questionamentos com aprisionados do Presídio Regional de Pelotas, por uma questão da dimensão do presídio, mas também por questões de abertura que foram possibilitadas para a pesquisa. No entanto, a leitura que foi feita, ou que se procurou atingir para interpretar esses dados, ele se deu através de teorias críticas do direito. Os 3 autores mencionados, eles são muito importantes para mostrar a dimensão e orientação teórica da leitura do trabalho. O professor Boaventura de Souza Santos foi quem deu início ao estudo pluralista do direito, ou afirmou ele modernamente, a gente podemos colocar assim. O professor José Geraldo foi meu orientador.
pesquisador e criador, fundador do grupo Direito Achado na Rua, que também é uma teoria pluralista de direito, e o professor Joaquim Herrera Flores, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Ele é um professor de direitos humanos, a teoria crítica, numa perspectiva não tradicional, que eu também tive relacionamento e pude estudar e aprender com ele. Ok. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa em si. Como foi essa convivência no período, né, de captação dessas informações? Como foi essa experiência? O período das entrevistas, eles são bem relatados na dissertação numa ideia de uma pequena expressão do acontecimento em si. Então, qual foi a minha percepção? O sentimento que vai além da compreensão jurídica, mas também de como eu senti a questão emocional dos aprisionados, o tratamento, os olhares. Então, eu faço um relato de praticamente 10 páginas, demonstrando qual foi a minha leitura e qual foi a minha visão inicial e também o estranhamento que eu tive com o ambiente. Posteriormente, as entrevistas foram feitas, algumas duraram 1 hora, 2 horas, abrindo o debate para algumas questões como o aprisionado compreendia a sua incursão no sistema, como ele compreendia o sistema, como ele compreendia, um dos focos, o que ele entendia por rebelião. Então, a partir dessa lógica e de pesquisa sobre a questão costumeira ou do cotidiano do presídio, eu fui, obviamente, abrindo para alguns protocolos de pesquisa, mas numa lógica de interpretar esses dados e permitir que esses aprisionados estivessem à vontade com a pesquisa e com a entrevista. Assim, como eu coloco no texto, os aprisionados, em determinado momento da entrevista, atingiam o ponto do desabafo. E nesse desabafo foi o momento sempre mais rico da entrevista, porque na questão, como estão oprimidos nesse sistema, o desabafo ele é muito mais veemente do que do cotidiano de uma pessoa em liberdade. E qual é a constatação na qual você chega? A constatação é de que existe uma grande opressão, são pessoas num dos graus máximos de opressão dentro da sociedade. Além da restrição da liberdade, eles têm uma restrição de dignidade. Então, os olhos desses aprisionados são olhos de dor e de flagelo. Pessoas que não têm, às vezes, a condição alimentar, a questão de saúde, isso é relatado na dissertação. E, por outro lado, a compreensão da pesquisa fez chegar à ideia de que existe uma grande omissão do Estado. E essa omissão do Estado é ela quem vai fazer com que o aprisionado passe do limite da dignidade, ou seja, se torne indigno humanamente, mas também que as suas reivindicações, seus clamores e posterior violência também sejam causados pela omissão do Estado. Ok, professor, muito obrigada pela sua exposição. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais sobre o assunto, porque agora a gente vai para um breve intervalo e já retorna, porque tem debate aqui no Academia. O Academia está de volta e para participar do debate estão aqui Lívia Jimenez Dias da Fonseca, doutora em Direito, e Luiz Otávio Teles Assunção, doutor em Sociologia. Professor, vamos começar com o senhor, por favor. Muito bem. Primeiro, cumprimento o programa Academia pela excelente iniciativa. Cumprimento o professor Eduardo, professora Lívia. Bem, antes de mais nada, um trabalho fascinante, um belíssimo trabalho que você realizou, tipo de trabalho necessário para que se faça para melhor conhecer a natureza dessas relações, que as pessoas falam de algo que não conhecem proximamente. E eu gostaria de registrar que a leitura do seu trabalho me fez pensar num trabalho de uns 20 anos, que me marcou profundamente sobre essa questão dos presídios, Estação Carandiru, do Drauzio Varela. O seu trabalho me fez lembrar desse trabalho, tamanha a beleza dele e tamanha revelação de assuntos, de questões tão importantes. Eu gostaria de levantar uma questão que a gente ouve com muita frequência no dia a dia, as pessoas, na mídia, que quando se trata de presidiários, é muito comum que se diga que bandido bom é bandido morto. É muito comum se ouvir essa fala. A partir do seu trabalho, eu gostaria que se pudesse refletir, o que você acha, o que o senhor acha dessa fala? Professor, tenho a compreensão de que, e até por questões de fundamentos
de como eu fui formado como cidadão e também como pesquisador e professor, que existe uma ausência de cultura de direitos humanos no Brasil e em muitos países do mundo. No Brasil, intensificada também por um conservadorismo político. Porém, numa ótica de cultura de direitos humanos, para que se reproduzam direitos humanos na sociedade e essa afirmação desses direitos aconteça e, consequentemente, o respeito à pessoa humana, é necessário que exista uma cultura em sociedade de prática de direitos humanos para que, então, essas expressões de que alguém não é pessoa não possam ser perpetuadas. Ademais, nós temos a questão do conservadorismo, como eu mencionei, preocupante, principalmente quando ele passa do limite político para a questão da vida das pessoas e da dignidade das pessoas. Então, são questões que nós temos que refletir, nos questionarmos e debatermos. E acho que aqui é um bom momento para a gente levantar essas questões. Muito bem. Professora? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse debate, parabenizar o Eduardo pelo trabalho. A minha pergunta vai no sentido para pedir para você explorar um pouco melhor essa relação da sua pesquisa com a ideia do pluralismo jurídico e do direito de estar na rua. Porque algumas teorias do pluralismo jurídico apenas reconhecem que existe, para além da normativa estatal, outras normas sociais, morais, organizadas pela própria sociedade. Porém, para o direito de estar na rua, o direito não é igual à lei. Sejam elas leis estatais, leis morais, né, as leis sociais. Porque para o direito na rua, o direito é um fenômeno que se percebe nas lutas dos movimentos sociais pelo fim de realidade de opressões. Assim, eu queria compreender melhor como que as facções elas se encaixam nessa teoria ou não se encaixam, né, nessa teoria do direito de estar na rua. Perfeito. Professora, a sua pergunta é extremamente pertinente porque foi um dos temas a serem enfrentados durante a dissertação. Nós compreendemos no direito plural e no direito a estar na rua que os movimentos sociais e sujeito coletivo de direitos são a principal expressão desse direito que não se encontra positivado, ou mesmo na reivindicação desse direito, que também é outro processo do direito na rua. Então, ao longo da dissertação, eu enfrento o tema colocando que não podemos considerar facções criminosas como um movimento social ou um sujeito coletivo de direito. Efetivamente, eles são pessoas na condição criminal e têm as suas próprias negociatas criminais. No entanto, existe uma outra parcela do acontecimento que se dá a partir da reivindicação de direitos, seja inclusive através de rebeliões, mas, no entanto, expressada pela lógica do direito que foi negado. Ou seja, muito claro na nossa definição teórica de que aquilo que é violência não é direito. No entanto, aquele direito que foi negado, ele pode ser compreendido pelo direito a estar na rua e pelo pluralismo como direitos que levam a ausência de direitos que levam à opressão desses cidadãos. Então, no que tange não compreendê-los como sujeito coletivo de direitos ou movimentos sociais, não os nega a condição humana e da reivindicação e da afirmação de direitos que estão, seja na lei ou mesmo não positivados numa lógica de que todos os cidadãos têm que ter uma vida digna. Professor? Professor Eduardo, uma condição básica dos direitos civis é o respeito à dignidade humana, independente de qualquer ato que o sujeito tenha praticado. Simplesmente pelo fato de ser um ser humano, ele tem direito à dignidade. É muito comum se encontrar outras falas também que dizem que zombam dos agentes, enfim, das pessoas que defendem os direitos humanos, especialmente em presídios. Zombam muito, fazem brincadeiras muito duras, enfim. Como é que o senhor vê essas questões dessa zombaria dos direitos humanos? Professor, a primeira questão que eu acho importante levantar é que, como o senhor afirmou, todos os seres humanos têm que atingir a dignidade, ou seja, abaixo da linha da dignidade vai existir uma violência, ou uma caracterização do que é uma pessoa humana. Então, é uma vida oprimida. Por uma outra ótica, nós temos, numa visão processual, que todo cidadão que se encontra no sistema carcerário ou que enfrente um processo merece e é digno de uma defesa técnica. Defesa técnica também para que sejam atingidos a progressão de regime e outros aspectos. Ademais, nós temos esse problema de uma ótica, dessa ótica conservadora que interpreta a pessoa que está trabalhando para seres humanos, para que eles tenham direitos garantidos e adquiridos, como uma visão estigmatizada. E o porquê é feito? É feita essa estigmatização para retirar o mérito
do direito técnico que tem por trás ou da condição humana que deve ser dada. Então, descaracterizar aquele que fala, descaracterizar aquele que trabalha, é uma forma de vencer o diálogo e de se posicionar como certo, sem entrar no mérito da questão, de debater, existe ou é necessária a dignidade para a pessoa humana? Isso nunca é levantado. Professora Lívia. Eduardo, recentemente nós tivemos uma decisão do STF referente ao reconhecimento da responsabilidade do Estado nas rebeliões que têm ocorrido, né, nos presídios, né, e inclusive em relação à violência, né, que é perpetuada ali pelas facções. Qual que é a responsabilidade, então, o Estado tendo, né, sendo Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, qual a responsabilidade de cada um dos três poderes nessa situação de violência? Professora Lívia, é interessante que as recentes rebeliões acontecidas num patamar de violência que até então não tínhamos visto no Brasil, e na minha interpretação, que não é a exaustiva da verdade, eu entendo também como instigadas pela omissão do Estado. Por mais que as facções criminosas tenham a sua organização, elas também surgem nas comunidades a partir do momento que existe uma negativa de direitos e condições nessas comunidades. As facções geralmente são formadas dentro do próprio presídio e depois eles tomam conta das comunidades. Então, esse é um ponto. A ausência do Estado faz com que gere as facções. Uma outra questão são qual patamar ou qual omissão existe em cada poder do Estado. O Executivo, por questões óbvias. A Secretaria de Segurança Pública de cada Estado e o Ministério da Justiça têm essa supervisão e o controle das questões penitenciárias. Então, a administração, mesmo com a ausência de recursos, deve dar a restrição da liberdade como pena, mas não a restrição da dignidade. Então, esse é o ponto do Executivo. No que toca ao Legislativo, em que pese algumas inovações legislativas, como, por exemplo, a ênfase a medidas cautelares diversas da prisão, no caso de prisão preventiva, ou no caso de medida preventiva, a prática dos operadores não se dá nesse sentido. Ademais, outras questões são muito importantes para o tratamento digno para evitar a superlotação, como, por exemplo, questionar a lei de drogas. A lei de drogas leva a uma interpretação dúbia de enquadramento entre o usuário, como pena, por menor que seja, e o traficante, o que faz com que pessoas que estavam utilizando drogas sejam enquadradas depois como traficantes. E não existe uma grande diferenciação entre traficantes propriamente ditos e os pequenos traficantes que recém entraram dentro do sistema criminoso. Por uma outra ótica, o Legislativo também pode acompanhar a evolução de política criminal e, consequentemente, de legislação de outros países. A Holanda é um exemplo de que conseguiu, em uma década, diminuir de superlotação para a emancipação da condição humana. Então, é só apenas um exemplo de tantos outros ordenamentos. No que toca ao judiciário, a recente decisão é muito importante. Por quê? Porque ela coloca no judiciário, ou o judiciário começa a enxergar, através do Supremo e da repercussão geral, uma ótica de que não nos omitimos quanto a isso. A partir do momento que existe uma indenização para os estados ou para os responsáveis, força a eles para que melhorem as condições do presídio. Então, o judiciário, que se então colocava-se neutro ou em decisões esporádicas refletindo sobre o assunto, coloca uma posição veemente para os cumpridores, seja da legislação ou da execução do sistema carcerário digno. Ok. Professor, mais uma pergunta? Sim, pois não. Eu gostaria de voltar mais uma vez à pesquisa, porque eu acho que, do ponto de vista acadêmico, o senhor deu um passo extraordinário, que o senhor não fala da questão dos presídios apenas na dimensão quantitativa, números, dados mais frios, estatística, etc. O senhor foi lá, o senhor foi pesquisar, o senhor foi conversar com os presos. Isso é um fato extraordinário, inclusive, para o desenvolvimento do conhecimento. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o fato de ter ido lá, o que revelou que não se revelaria se o senhor tivesse apenas com os dados frios estatísticos? Professor, eu acredito que os dados, por mais importantes que eles sejam, eles têm essa característica de frieza, de distanciamento. Os dados não demonstram as pessoas. E por isso a pesquisa procurou a voz do oprimido, a voz de quem é negado o direito, para que ele refletisse e ele pudesse dizer, e inclusive eu falava isso nas entrevistas, conte a história, mostre a sua percepção, porque isso vai ser escutado, e a prova também é essa própria entrevista. Ou seja, a voz deles
colocadas como sentimento da opressão é muito diferente de eu dizer que existe uma superlotação por tais números. Números não são pessoas. Perfeito. E a partir dessa percepção nós conseguimos atingir essa ideia do desabafo, como eu mencionei anteriormente. Muito bom. Ok, professora Lívia. E nessa conversa com os presos, assim, fiquei curiosa em saber o que foi que mais te chamou a atenção? Quais foram as falas que mais te surpreenderam, que você não esperava, ou que refutaram alguma hipótese que você tinha anteriormente? Professora, tem algumas interpretações ou frases chavão que nós temos que depois, na pesquisa empírica, elas não se confirmam. Mas, inclusive, foram questões que me surpreenderam no sentido de confirmarem debates filosóficos, debates teóricos do direito, na própria visão do aprisionado. Por exemplo, a rebelião são brasas que se somam e acendem um fogo. Essa era uma expressão. Nós estamos soterrados, nós estamos depositados como gente. São frases dos aprisionados, não minhas. E, obviamente, por uma questão teórica de vivência acadêmica, essas frases sempre vinham na cabeça. Mas, a partir do momento que elas são ditas espontaneamente pelas pessoas que estão sofrendo a opressão, levam a um patamar de satisfação de atingir a constatação de tudo aquilo que foi estudado se confirma na presença física das pessoas. E, professor, é importante dizer que essa rica experiência até modificou o viés da tua pesquisa, né? Como é que foi? Inicialmente, o que você tinha em mente? Como é que se deu essa modificação ao longo do estudo? O enquadramento, a pesquisa empírica no direito, ela passa também por filtros teóricos. Então, a partir do momento que nós detectamos os filtros teóricos, nós temos perspectivas ou hipóteses do que pode acontecer a partir do empirismo. No entanto, o que aconteceu... Por exemplo, uma das questões que nortearam o começo do trabalho era se existia uma facção criminosa soterrando outros aprisionados dentro do presídio e quais as normas de convívio e regramentos dessa facção criminosa. O que aconteceu? O respeito à pesquisa e o respeito aos dados efetivados fez com que não fosse possível atingir a ideia das facções, em que pese existirem facções naquele presídio. Por quê? Porque a partir da entrevista, os aprisionados não se sentiram à vontade ou se sentiram vulneráveis de abrir o jogo sobre facções criminosas. Então, existem menções a facções criminosas, mas não qual facção eles pertencem, se eles não pertencem ou estão sendo oprimidos. Então, obviamente, por respeito aos dados, por mais que se quisesse trabalhar a facção específica tal e a sua manifestação não de direito, mas costumeira, não foi possível atingir porque os dados empíricos não me permitiram. A leitura que foi possível permitir foi a omissão do Estado, uma reivindicação de direitos e a violência não só do Estado, mas também do próprio sistema prisional como um todo, que faz com que essas pessoas se sintam oprimidas e soterradas. Uhum. A gente pode traçar um paralelo em relação à conclusão que você chegou, fazendo uma comparação entre as rebeliões recentemente acontecidas e o que você viu lá? Sem sombra de dúvidas. A rebelião, por si só, ela demonstra uma insatisfação. É claro, nas recentes rebeliões, o que aconteceram foram rivalidade entre facções criminosas. Como eu falei anteriormente, as facções criminosas vão surgir também pela ausência do Estado, pela possibilidade que o Estado dá de que aprisionados criminosos se confirmem ou se aglomerem em uma facção que soterra os demais ou que violenta os demais. Então, essa é a primeira etapa. Uma outra questão é que, a partir do momento que a dignidade da pessoa humana é negada e o tratamento é abaixo da linha humana, a reação naturalmente vai ser proporcional à violência. Numa superpopulação, com alimentação, superpopulação em pequenas celas, num presídio completamente abarrotado de pessoas, com alimentação muitas vezes putrefada, com água em condições ou sem condições da vida humana, muitas vezes com violência também do Estado física. Nem todos os agentes são pessoas comprometidas com a dignidade da pessoa humana, até porque não é muito fácil trabalhar nesse sistema. Então, todos que ali estão se encontram abaixo da linha da dignidade. A reação violenta de arrancar corações e arrancar cabeças, ela se manifesta também pela violência que foi feita anteriormente. Isso é importante colocar, que não considera essas expressões de facções criminosas e essas rebeliões como manifestação jurídica. E sim, que existem direitos negados, mas o que foi feito é violência e também guerra entre facções.
Professor, cerca de um ano aproximadamente do término da sua pesquisa, você teve notícia do falecimento de um dos entrevistados. Essa questão já vinha sendo sinalizada durante a pesquisa? Alguns dos acontecimentos que surgiram foi informações de que algumas das pessoas entrevistadas, especificamente a ler a dissertação, que também é um livro, Pluralismo Jurídico na Omissão Estatal, o Direito Achado no Cárcere, então o livro vai constar também essas entrevistas. Em algumas entrevistas percebe-se a ausência do Estado na questão da saúde. E, infelizmente, por já ser um deles, por ser um senhor já de idade avançada, ele, por não ter essa prestação, não que não existisse algum atendimento de saúde, que sempre existe algum atendimento. Existem médicos e enfermeiras tentando exercer a sua profissão da forma mais digna dentro do presídio. No entanto, a assistência para pessoas que têm um grau maior de periculosidade ou de enfrentamento à morte faz com que o atendimento tenha que ser melhor ou mais enfático. Nesse sentido, uma das pessoas que já tinha problemas de saúde faleceu e na entrevista ele já dava a ideia de que a sua condição de saúde também se devia ao não atendimento devido a ele. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Academia. Eu que agradeço aos colegas que fizeram o debate e te agradeço pela atenção e pela entrevista. Ok, obrigada, professor, professora. Parabéns. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!